Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nesta semana, semana 1 do seu PET volume 6, nós vamos ver um pouquinho de permutação e um pouquinho de arranjo, né, que vai ser essencial aí para você responder a atividade da semana 1 do seu PET volume 6. Pessoal, permutação. Permutar é o mesmo que mudar ou trocar, né? Nós podemos perceber isso através de um primeiro exemplo onde diz o seguinte: ao se sentarem no sofá de 3 lugares de sua casa, os irmãos André, Bernardo e Carla se questionam de quantas formas diferentes isso pode acontecer. Então nós podemos perceber aqui, ó, a primeira maneira nós vamos perceber aqui é André aqui no início, Bernardo então no meio e Carla aqui por último. Na segunda opção, Bernardo pode começar, depois André e depois Carla. Ou ainda podemos ter Carla iniciando, André no meio e Bernardo no fim. Podemos ainda ter André no início, Carla no meio e Bernardo no fim. Ou Bernardo no início, Carla no meio e André no fim. Ou ainda Carla no início, Bernardo no meio e André no fim. Então nós podemos perceber que há aí 6 maneiras diferentes, 6 configurações diferentes para eles sentarem no sofá. Então cada ordem que se dá é chamada de permutação simples. Cada uma dessas ordens, cada uma dessas maneiras é uma permutação. Então nós podemos dizer que, dado um conjunto de n elementos, chama-se permutação simples de n elementos qualquer sequência, ou seja, agrupamento ordenado, desses n elementos. Quantidade de possibilidades. Como a gente vai saber? Será que a gente vai precisar fazer todos esses agrupamentos para qualquer questão? Não. Ao se sentarem no sofá de 3 lugares de sua casa, os irmãos André, Bernardo e Carla se questionam de quantas formas diferentes isso pode acontecer. Vamos ver? Permutação, possibilidade. Nós temos 3 lugares. No primeiro lugar pode sentar qualquer um dos 3, então vai sentar um. E no segundo lugar vai sentar um dos 2 que sobrar. E no terceiro lugar vai sentar o último que sobrar. Como aí nós vamos ter 3 espaços preenchidos, né? Primeiro espaço e segundo espaço e terceiro espaço. Toda vez que nós colocamos de um espaço para o outro o i, nós estamos falando de um princípio multiplicativo. Então nós temos 3 maneiras de iniciar o primeiro espaço e 2 maneiras para o segundo e 1 maneira para o terceiro. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Pelo princípio fundamental da contagem, concluímos que podemos formar 3 vezes 2 vezes 1 permutações diferentes. Isto é, existem 6 permutações, 6 maneiras aí deles sentarem no sofá. Indicamos o número de permutações de 3 elementos diferentes por P3. Temos assim que, ou seja, para você então fazer a permutação, basta lembrar que P de n elementos é igual a n fatorial. Esse tracinho de afirmação aqui significa fatorial na matemática. Significa que o que é fatoriar? Fatoriar vai ser o que? Você vai pegar n elementos e vai então colocar na ordem decrescente até chegar no 1, multiplicando aí os números um pelo outro. Ok, pessoal? Vamos para um exemplo aqui na prática. Numa sala tem 6 pessoas que irá formar uma fila. De quantas maneiras diferentes ela pode ser formada? De quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada? Vamos lá. Então nós temos aqui um exemplo de permutação. Nós vamos mudar as pessoas de lugar e cada vez que nós mudamos uma pessoa de lugar, nós vamos formar uma fila diferente. Então nós vamos ter aqui, ó, permutação é igual, né, permutação de n é igual a n fatorial. Como são 6 elementos, 6 pessoas, então permutação de 6 é igual a 6 fatorial. Nós vamos ainda fazer, ó, permutação de 6 é igual. Vamos pegar o 6 fatorial e vamos fatoriar. Para fatoriar o 6, vamos colocar na ordem decrescente até chegar no 1, multiplicando os números entre si. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, permutação de 6 vai ser igual a 720 maneiras. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vai ter 720 maneiras diferentes de formar uma fila com essas 6 pessoas. Agora, vamos supor o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho agora de arranjo. Suponha que agora o professor vai sortear entre seus alunos 2 prêmios, sendo que o primeiro aluno sorteado irá receber um livro e o segundo sorteado receberá um kit de canetas. Nesse caso, se os alunos sorteados fossem Cauã e Nalanda,
Nesta ordem, Cauã receberia o livro e Nalanda o kit de canetas. Vamos pensar, se os sorteados fossem Nalanda e Cauã, nessa ordem, Nalanda receberia o livro e Cauã o kit de canetas. Assim, temos uma situação em que os agrupamentos Cauã e Nalanda e Cauã são considerados agrupamentos diferentes. Nessa situação, importa a ordem que citamos os elementos. Quando agrupamos elementos de modo que a ordem dos elementos importa, chamamos esse agrupamento de arranjo. Pessoal, qual é a diferença de arranjo e permutação? Permutação, a gente tem N elementos e vai trocar de lugar entre si. Já os arranjos, nós vamos agrupar uma quantidade de elemento menor de uma quantidade maior e a ordem vai importar. Ou seja, se eu escolher o elemento AB do alfabeto, AB e BA é diferente. Então, o que é arranjo na linguagem matemática? Denominamos arranjo de N elementos distintos tomados de K a K, sucessões formadas de K, termos distintos escolhidos entre os N elementos dados. Vamos representar pelo símbolo ANK o número de arranjos de N elementos tomado K a K. Ou seja, nós vamos ter arranjo de N elementos formados de K em K, significa o seguinte: esse N elementos é o total de elementos que eu tenho, e esse K é a quantidade que eu vou agrupar de N. Então, a fórmula vai ser N fatorial dividido por N menos K fatorial. Vamos para um exemplo. Em uma turma com 20 pessoas, vão escolher duas para representar a turma, sendo um líder da turma e o outro vice-líder. Quantas maneiras diferentes podemos ter uma representatividade, uma representativa? Pessoal, nós temos 20 pessoas e vamos escolher duas. Primeiro passo, nós vamos escolher duas pessoas e 20. Só que essas duas pessoas, uma vai ser líder e o vice-líder. Então, se eu escolher, por exemplo, um menino e uma menina, pode ser o menino líder e a menina vice, ou a menina líder e o menino vice. Então, mesmo sendo as mesmas pessoas, a ordem importa. Ou seja, quem eu escolher primeiro é líder, quem eu escolher segundo é vice-líder. Então, nós vamos ter o seguinte. Colocando aqui na fórmula, vamos ter N, quantidade total, nós temos 20. K, 2, porque nós vamos agrupar dois elementos de 20. Jogando na fórmula, ANP é igual a N fatorial dividido por N menos K fatorial. N é 20, então nós vamos ter A de 20 agrupado de 2 em 2 vai ser 20 fatorial dividido por 20 menos 2 fatorial. Resolvendo ali, 20 fatorial dividido por 20 menos 2, 18. 18 fatorial. Pronto, nós vamos fatorial de cima até chegar no maior de baixo. Então vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Por que parei no 18? Porque os dois 18 aqui, eu posso eliminar. Certo? Então vai ficar assim, arranjo de 20 agrupado de 2 em 2 vai ser 20 vezes 19. Os 18 eu vou eliminar. Pronto, eu posso dizer então que o arranjo de 20 agrupado de 2 em 2 vai ser 380. Eu posso dizer que existem 380 maneiras diferentes de eu escolher duas pessoas para líder e vice-líder nesta sala. Pessoal, chegamos a mais um final de vídeo aula. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí um like e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Faça um comentário também, que é para ajudar na divulgação. E conto com a sua parceria. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.